para vocês. Em vez de falar sobre automobilismo, nós vamos falar sobre velocidade, mas sobre uma velocidade diferente, aquela que a gente usa na rua. O Brasil teve alguns carros GTs. Eu começo a exploração dos GTs produzidos no Brasil com esta maravilha que você vê aqui, que é o Willys Interlagos, que foi produzido pela Willys Overland no Brasil entre 1962 e 1966, inspirado no Alpine A108, ou depois Alpine A110, francês. Tinha um motor de 4 cilindros, de quase 1000 cilindradas, né, 1.0, 4 marchas, em torno de 70 cavalos, motor de 4 tempos, e motor traseiro e tração traseira. É um carro que fez muito sucesso nas pistas. Ele era extremamente leve e por isso andava bastante, né? Mesmo sendo um carro 1.0 e na época 70 cavalos preparado, né? Era bem potente, né? Pois, como eu disse, levíssimo, né? Então você vê aqui a traseira dele em azul, um design muito interessante, bem leve de visual, né? Tinha o modelo conversível e tinha o modelo que a gente chama de hardtop, ou capota dura, né? Que é o conversível, só que este aqui especificamente da foto, a capota é fixa, mas tinha um modelo que era o conversível com uma capota rígida que você poderia remover, era diferente da capota de lona. E o Willys Interlagos se eternizou, por isso que você está vendo aqui, ó, verde Clemente numa derrapagem controlada no Autódromo de Interlagos, isso aqui provavelmente é na Curva do Pinheirinho. Ele está numa curva para a esquerda com o carro de lado, com o volante virado para a direita, você vê as rodas dianteiras esterçadas para o lado direito. Esse era o jeito que o Bird e todos que pilotavam Interlagos, mas o Bird era o que mais atravessava o carro nas curvas, ele com o seu Interlagos número 22. A equipe Willys ganhou inúmeras corridas no Brasil com esse carro, depois com uma variação, né, que veio do Alpine com motor mais potente, e depois virou Bino Mark I, Bino Mark II, enfim, era uma equipe muito forte. A Willys chegou a apresentar este modelo, o Capeta, que era para substituir o Willys Interlagos. Você está vendo que é um modelo maior, com motor dianteiro, e no caso do Capeta ele já vinha com motor 6 cilindros em linha, com 2.600 cilindradas, e já chegava a 148 cavalos de potência. Estimava-se que esse carro chegaria entre 170 e 180 de velocidade. Mas antes que a Willys pudesse pensar em realmente construí-lo, a Willys no Brasil foi vendida e aí acabou o seu sonho e acabaram-se os GTs, infelizmente. Mas são carros que deixaram memória e saudades, né? Quantas provas eu assisti em Interlagos com esse carro e quantas vezes na rua eu parei para ver o Willys Interlagos. Aqui você vê o DKV Malzone. Esse é o modelo 1, o primeiro desenhado pelo Rino Malzone, que morava em Matão, cidade que eu morei por 6 anos, que era um carro equipado com motor DKV, que foi produzido entre 1964 e 1966, tração dianteira, motor 3 cilindros, 2 tempos, de 1000 cilindradas, né, 978 na verdade, e que a potência do motor variava entre 50 e 70 cavalos, né? 50 o de rua, 70, 80 o que era preparado para competições. Tinha 4 marchas também, aqui você vê a traseira desse modelo 1, e aqui você vê o modelo que ficou mais famoso, que é o modelo 2, né? O Malzone 2, que é lindo, o carro bonito, além do que o barulho do motor 2 tempos sempre foi um barulho interessante, era um barulho mais agudo do que os outros carros, né? Motor 3 cilindros, vamos lembrar disso, né? Aliás, o motor funcionava com gasolina e óleo misturado, porque era 2 tempos, né? Ao contrário do Interlagos, que era 4 tempos, que são os motores normais. Aqui você vê a traseira dele, veja como um desenho muito bonito, muito simples, mas muito bonito. E nesta foto você vê
Malzone em Interlagos, na foto é o Jean Balder, que está pilotando. Essa prova foi aquela que ele competiu com o Emerson Fittipaldi em 1966 na 1000 milhas, onde eles lideraram a corrida e no finalzinho da prova um problema no cilindro acabou tirando a vitória deles. Na última volta, o Eduardo Solidônio com a carreteira junto com a Camila Cristófaro acabaram passando e venceram a prova. Brasinca Uirapuru 4200 GT, o carro forte, outro carro lindo, lindo, né? Entre 1964 e 1967, primeiro chamava Brasinca, depois mudou para Irapuru. Motor Chevrolet, 6 cilindros em linha, tração traseira, 4 tempos, 3 marchas normalmente. O de rua, o de competição chegou a ter 4 marchas. Motor 4.200, como eu falei, 171 cavalos e batia lá os 190, 200 km por hora. O de rua, sem estar aliviado, como era o carro de corrida, chegava ali nos 170, mas o de competição, já com o motor um pouco mais trabalhado e mais leve, o carro, né, chegava nos 200. Aqui você vê a traseira dele, realmente é um carro muito bonito. Eu tive a oportunidade de sentar nesse carro, não dirigir, mas sentar. Tive um professor que tinha um amarelo, amarelo clarinho, né, que dava aula lá no Costa Manso, onde eu estudei. Aqui você vê o modelo, o último modelo que foi fabricado, conversível, já Irapuru, com a farol dianteiro quadrado, retangular, né? Interessante que esse farol virava, o volante virava para a esquerda, ele virava para a esquerda, para a direita, para a direita. E você vê ali o teto de couro, né? O teto conversível era de couro. Um carro que também deixou muita saudade, o barulho lindo que tinha esse motor 6 cilindros. Aqui você vê um único modelo que foi produzido pela Brasinca para a Polícia Rodoviária. Era chamado de SW. Também é um modelo que... isso aqui nem sei quanto vale um carro desse, porque só tem um no mundo, né? Muito bonito também. E aqui você vê o Brasinca em Interlagos. Abaixo à esquerda o Walter Hahn, número 88. Ele basicamente correu muitas vezes com o Brasinca. E à direita você vê ele liderando uma Alfa Giulia da Jolly, né? Dá para ver porque o carro é branco, com a lista vermelha e verde. A foto é preta e branca, mas eu sei que é vermelho e verde. E aqui eles estão na saída da Curva do Sol, descendo para a Curva do Sargento. E aqui na foto abaixo à esquerda, o Walter Hahn está na curva do laranja da época. Esse carro pouca gente vai lembrar. Isso aqui é um Cinca Tempestade, 1965. A Cinca decidiu que ia entrar na fabricação e venda de carro GT, carro esportivo, e produziu esse aqui. O chassi era baseado no Maserati 200S. O motor era um Ford V8 de 3 marchas e tinha a versão com 80 cavalos e de competição chegava a 100. A tração traseira, o motor 2.3 e o carro chegava a mais ou menos 180, a versão de competição talvez pudesse bater os 200 por hora. Participou de 4 provas, ganhou 2, para você ter uma ideia como o carro era forte. E você vê nesta foto, quem é para cima de 50 anos talvez lembre disso aqui. Número 44 era o número que o Ciro Caires usava no automobilismo, né? E é ele que está pilotando esse carro. Aqui é na entrada do S antes do Pinheirinho. O carro bonito também, mas a Cinca foi vendida e aí também, mesma coisa, né? A fábrica compra e decide abandonar os projetos que existiam, infelizmente. Aqui você vê o Bianco, produzido e desenhado, projetado pelo Tony Bianco, um grande engenheiro que participou de inúmeros projetos no Brasil. Foi produzido entre 1976 e 1979. Ele primeiro se chamava Bianco, depois passou a se chamar Fúria. Motor Volkswagen de 1.600, 65 cavalos, estava em torno aí de 150 por hora e tinha tração traseira, motor era traseiro.
Depois teve este modelo de competição, aí o carro 81, pilotado pelo Jaime Silva, que era com motor Alfa Romeo. O motor 4 cilindros da Alfa 2300, né? Desculpa, 2100, que tinha 130 cavalos e tração traseira, claro. O Fúria, aí já chamava Fúria, ele teve outros motores que você pode ver nesta outra fotografia. Esse aqui é o Fúria equipado com motor Lamborghini, isso mesmo. Pegaram o motor de uma Lamborghini Miura e enfiaram nesse carro, 4 litros, em 1972. Isso, o carro era um V12, né? Como todo mundo sabe, 350 cavalos. Andava que era uma barbaridade. Mas teve poucas participações no automobilismo. Uma delas você vê à esquerda acima, ali, a largada de uma prova. O pole position aqui abaixo à esquerda é o Marivaldo Fernandes com uma Alfa T33. O Jaime Silva com o 26 é o segundo colocado. Abaixo da esquerda, atrás da Alfa Romeo, você vê o Avalone com o Avalone Chrysler. E ao lado dele, uma Ferrari 512S, que era do Herbert Miller, numa prova em Interlagos. Se não me engano, essa é a prova de 500 km de Interlagos. Olha como andava forte a Fúria Lamborghini. Mas era muito frágil também, né? A Lamborghini era um motor potente, mas tinha alguns problemas de adaptação ao ser colocado nesse carro. Muito lindo, muito, muito lindo. E aqui o mais famoso dos GTs brasileiros, né? Todo mundo conhece. O Puma GTE, motor 1600 da Volkswagen, foi produzido por 10 anos, entre 70 e 80. Teve 3 tipos de motores, 1.6, 1.7 e 2.0, Volkswagen 4 cilindros, né? Ele variava a potência entre 70 e 140 cavalos, porque dependia da preparação. Tinham muitos preparadores, né, de motor Volkswagen na época. E era um carro com tração traseira e câmbio de 4 marchas. Vale lembrar o seguinte, bom, primeiro aqui você vê a traseira do carro. É um desenho bem bonito, lembrando o Lamborghini Miura, né? Aqui você vê o Puma conversível. Eu tive a oportunidade de guiar um conversível que era de um amigo meu, hoje falecido, o Luizinho. E ele tinha uma coisa que incomodava um pouco, que era a pedaleira de freio, acelerador, embreagem, era um pouquinho à direita do banco. Então você ficava um pouquinho torto para dirigir o carro. É um carro duro, né? Porque era um carro esportivo. Mas é um carro bem interessante de se pilotar. E aqui você vê o famoso Puma GTE do Paulo Gomes e Sérgio Lousada, que correram nas 1000 milhas, chegaram em 5º lugar, e chegaram a liderar a corrida com esse carro quando choveu, né, que o Paulo Gomes deu um show na chuva de madrugada, mas acabaram chegando em 5º lugar, porque, óbvio, né, tinha muitos carros mais potentes do que eles, e eles não tinham como segurar a ponta quando secou a pista. A Puma também produziu este que é o Puma GTB, essa é a primeira versão, motor Chevrolet 4.1, o motor era 250S, né? É um 6 cilindros com 170 cavalos, tinha 4 marchas, tração traseira. Você vê aqui o modelo já S2, o GTB S2, uma evolução só na carroceria, o motor é o mesmo, não mudou praticamente nada. O carro tinha um acabamento muito bom, todo de couro, muito bonito, gostoso de dirigir. Era um pouco macio, mas era bem gostoso de dirigir. Aqui a traseira do GTB S2. E esse também, acho que pouca gente vai lembrar desse modelo. Isso aqui é um Fenemé Onça, ou Alfa Romeo Onça, se quiser. A FNM produzia o JK no Brasil, né, que teve o motor 1750, depois teve o motor 2130, depois chegou o motor 2300 e o motor de 4 cilindros, né, 115 cavalos, o 2.0. E o que é interessante é que esse carro foi anunciado pela FNM, que ele seria produzido em 1966. O desenho é do Rino Malzone, baseado no Mustang, tração traseira, 4 marchas, e ele poderia chegar, a estimativa da fábrica era 180 por hora. Aqui você vê a traseira do carro. Era um modelo bonito, mas não saiu do papel
porque a FNM foi vendida logo em seguida e aí, outra vez, né? Mesma coisa que aconteceu com a Willys e com a Simca, né? A hora que é vendida, a fábrica que compra desiste dos carros anteriores. Uma pena. E aqui você vê o Karmann-Ghia, trazido da Alemanha. Ele teve várias motorizações de 1.2, 1.3, 1.5, até alguns modelos 1.6, 4 marchas, 60 cavalos, chegava a 70, 75 nos últimos modelos. Não era muito rápido, um carro que chegava aí a 120, às vezes 150 por hora. Foi produzido entre 1955 até 1974. Esse modelo, né? Você tinha ainda um modelo conversível, que você está vendo nesta fotografia, e depois, em 75, foi lançado o modelo TC, Touring Car, que mantinha a mesma motorização, o mesmo chassi e tal, só a carroceria que era diferente. Agora, o Karmann-Ghia teve uma curiosidade, né? Ele teve uma época em que ele participava de competição com o motor Fusca, até que a Dacon resolveu enfiar o motor Porsche 1600 e depois um Porsche 2.0 para as competições. E o carro que ganhou várias corridas, você está vendo aí, Emerson Fittipaldi, Wilson Fittipaldi e José Carlos Patti. Olha só, né, que trio pilotando esse carro. Ganharam várias corridas. E aqui você vê outra curiosidade, pouca gente também vai lembrar. Isso aqui é um Karmann-Ghia motor Corvair, 6 cilindros, motor traseiro, né, que era produzido pela Chevrolet, motor 2.4, 80 cavalos, os dois modelos 4 marchas, né. Corvair era bem pesado, então não era muito competitivo. Dava 170, 180 por hora, mas como eu disse, pesado demais, ele perdia para o Karmann-Ghia Porsche, né. De qualquer maneira, é um barulho também muito bonito. Aqui a gente vê o Volkswagen, o SP2. Olha que carro lindo! E eu ainda fiz questão de colocar esse dourado, porque foi o modelo que eu dirigi bastante. Meu cunhado teve um. Infelizmente eu bati o carro, tive um prejuízo. Paguei toda a batida, mas o carro ficou recuperado. É um carro lindo. Lembrando que também ele foi baseado, o chassi, no Karmann-Ghia. O Karmann-Ghia tinha um problema mais acentuado do que o Puma, porque a pedaleira ficava bem deslocada para a direita. No chassi do SP2, isso foi corrigido, não totalmente, mas foi corrigido. Então você não ficava tão torto, né, que nem no Karmann-Ghia, que era um horror, né? No SP2 você sentava bem melhor. Aqui você vê a traseira dele, que é o carro bonito também, um design singular, eu diria, maravilhoso. E olha o interior, né? Todo o acabamento em couro, com vários relógios, com toca-fitas, enfim. Realmente o carro só não andava, né? Era um carro muito lento, foi produzido entre 71 e 75, tinha 50 cavalos a primeira versão, a segunda chegou a 67 cavalos, o motor era 1.6, depois virou 1.7, 4 cilindros, tração traseira, né? Motor Volkswagen, claro, né? E chegava aí a 150 por hora, ou seja, era um carro lento para ser um esportivo, mas era um carro bonito e muito gostoso de dirigir. Aqui você está vendo o Santa Matilde, um carro produzido entre 78 e 97, não vendeu muitos carros, mas era um motor Chevrolet 250S, 6 cilindros, 4.1, chegava a 180 cavalos, tração traseira, como todo Chevrolet 6 cilindros, né? Um barulho maravilhoso. Aqui você vê o que seria, uma espécie de Ford GT brasileiro, Ford GT40, né? O modelo Lorena foi produzido também com motor Volkswagen de 1.6, depois chegou a 2.0, chegava a ter 80 cavalos e também chegava ali aos 145, 150 por hora. De 1968 a 1972 ele foi produzido, mas era um carro que, pelo menos o modelo que eu tive a oportunidade de sentar dentro e tal, ele tinha um acabamento bem espartano, não era dos melhores não. E também eu não gostava muito do barulho, o escapamento que colocaram nele não fazia o mesmo barulho gostoso que tinha da Puma, por exemplo, né?
Aqui você vê o Miura. Obviamente que Miura em homenagem ao Miura, o Lamborghini, né? Um carro que também foi produzido entre 1976 e 1992. Ele começou sendo produzido com motor 1600 da Volkswagen, famoso motor, né? De 4 cilindros, 1.6. Depois ele mudou para o motor 2.0, o AP2000, que é o que está acima do lado direito. O modelo inicial é o de baixo à esquerda e acima o AP2000. É o primeiro carro da história do Brasil a ter ABS. É um carro que tinha muitos eletrônicos. Ele tinha computador de bordo, ele tinha várias coisas, né? Lá entre 76 e 92 ele era, desse ponto de vista, ele era revolucionário. Acabamento muito bom também, o carro todo de couro, enfim, era bem elaborado o Miura. Aqui é o Faros, é outro carro que teve vida curta, motor Volkswagen, mas também tinha um acabamento, embora fosse de couro, não era um acabamento muito bom, e o carro era muito barulhento, motor 1.6 também, né? Depois teve motor 2.0, mas teve vida curta na produção. Esse talvez tenha sido o esportivo brasileiro com um design mais arrojado, né? Que era o Hofstetter, que foi produzido entre 86 e 93, começou com motor Volkswagen de 4 cilindros, 4 marchas, depois ele mudou para 1.8 turbo, com 5 marchas, olha que coisa, né? Primeiro turbo esportivo no Brasil. O carro foi inspirado na Alfa Romeo Carabo, obviamente guardadas as devidas proporções, né? Porque a Carabo era um motor V8 e que andava bem, né? O Hofstetter, motor 1.6 não andava muito, e o 1.8 turbo já era um carro que tinha uma velocidade bem interessante, batia lá os 185 e depende, se tivesse preparado, chegava nos 200, né? Também tinha bastante tecnologia nesse carro. Bom, o design, né? A porta abria com uma asa de gaivota para cima, né? Muito chamativo o carro. Aqui você vê o Lobini. O Lobini foi produzido em 99, motor 1.8 Volkswagen, de 80 cavalos, tração traseira, 5 marchas. Mas é um carro que não chegou... nem sei quantos produziram, porque foi bem curta o período de vida dele. Embora inicialmente ele tivesse muitas encomendas, como houve muita dificuldade de produção, as encomendas foram sendo canceladas, né? Um carro que durou pouco tempo. Maverick V8 GT, ou carro gostoso de dirigir, aquele motor V8 Ford, né? 302 V8 canadense, era um carro para você enfiar o pé no acelerador. Ele cantava pneu parado, vamos dizer assim. Foi produzido entre 73 e 79, 197 cavalos, tração traseira, 4 marchas, tinha algum modelo de 3, mas depois passou para 4 marchas, chegava a 200 por hora. Eu tive a oportunidade de pilotar esse carro e eu ainda pilotei o modelo quadrijet, ou seja, tinha 4 carburadores, um monstro. Aquilo era bem difícil de dirigir, porque o freio era ruim, o volante não era muito preciso, você precisava ter muito cuidado para dirigir esse carro. E tinha um problema esses carros, que asfalto molhou, se você acelerasse um pouquinho mais forte, você não saía do lugar, né? Simples assim. Porque o carro patinava tanto que você tinha que sair, às vezes, em segunda e já trocar para terceira, porque começando a acelerar em segunda, ele começava a patinar, você tinha que pôr terceira, senão você não saía do lugar. O V8 brabo que era esse, né? Aqui você vê o Dodge Charger RT. Entre 71 e 80, foi o motor mais potente produzido no Brasil em série, né? 210 cavalos, o motor V8 5.2 da Chrysler, 3 marchas, depois teve o modelo 4 marchas, batia os 215 de velocidade final. Era um monstrinho também, um carro mais de 5 metros, pesado, mas eu não dirigi o Charger RT, mas eu tive um Dodge V8 também, só que em vez de ter 210 cavalos, o meu tinha 160.
Era um carro diríamos, tinha várias manhas para dirigir, né? Porque é um carro macio, com um freio também que não era muito bom, mas, olha, andava bem, viu? E o barulho, né? O V8 da Dodge é talvez um dos barulhos mais lindos que você vai encontrar em carro de rua, né? Com aquela batida dele que é impressionante mesmo. Finalmente, a gente chega no Cinca Esplanada GTX, produzido entre 66 e 69, o motor V8 2.5, era um motor chamado MSUL, 140 cavalos, 3 marchas. O modelo GTX, ele tinha câmbio no chão, os outros Cincas todos tinham câmbio na mão, câmbio no volante, vamos dizer assim, né? Foi produzido, o GTX foi produzido entre 68 e 69 só. O Cinca entre 66 e 69, né? E o carro de rua chegava a 160 por hora, mas o mais especial, preparado para a corrida, chegava a 185, né? Carro bonito, como eu disse, eu dirigi um Cinca, não o GTX, mas era um carro gostoso, ele era um carro um pouco mais estreito do que, por exemplo, o Charger ou o Maverick. Tinha um freio um pouco melhor, permitia uma aceleração melhor porque o carro patinava menos, barulho bem bonito, mas tinha um câmbio muito frágil, tanto na versão Chambord ou na Esplanada, quanto no GTX, né? Era um câmbio problemático mesmo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para receber aviso quando a gente lançar novos vídeos. Obrigado por assistir.